que eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias é João capítulo 12. João capítulo de número 12, versículo de número 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Vamos orar mais uma vez. Pai, como é bom estarmos na Tua presença, em adoração, em oração. Queremos também, Senhor, sermos edificados por Tua palavra. Vem nos alimentar, vem nos ensinar. Ilumina nossa mente, Senhor, e aplica nos nossos corações a Tua verdade revelada para nós. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos descobrir muito sobre alguém a partir das últimas palavras proferidas antes de morrer. E ao observarmos as últimas palavras de Jesus, antes de sua morte, através das suas últimas palavras, Jesus revela muito da sua identidade. Jesus revela da sua identidade. Jesus, ele não ficou em silêncio. Ele falou de forma gloriosa sobre a sua morte. São 7 frases que Jesus pronuncia pendurado na cruz. 3 destas frases são dirigidas ao Pai. E 4 destas frases são dirigidas a outras pessoas. Quais foram então estas palavras? Quais foram as últimas frases que Jesus pronunciou pendurado na cruz? A primeira delas está registrada no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Lucas 23, versículo de número 34. Mas Jesus lhe disse, 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos repetir a primeira frase. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os pecadores são livremente perdoados pelo Deus misericordioso por causa da morte expiatória de Cristo na cruz. Jesus pede perdão para pessoas que o odiavam. Quando ele diz Pai, perdoa-lhes, ele não está orando por aqueles que são seus amigos, seus incentivadores. Jesus está orando, pedindo ao Pai que os perdoe aqueles que o odeiam. Ele quis o melhor para os piores. E foi o mais amoroso possível quando os outros o odiaram o máximo possível. Pai, perdoa-lhes. E a pergunta é essa: teria o Pai perdoado de fato os inimigos de Cristo? Será que o Pai ouviu esta oração que Jesus fez quando pendurado naquela cruz? Pai, perdoa-lhes. E quando nós lemos, irmãos, o livro de Pentecostes, Pedro, no capítulo de número 2, prega o Evangelho de Cristo, cheio do Espírito Santo. E diz que naquela pregação, cerca de 3.000 pecadores foram perdoados. 3.000 pecadores tiveram os seus pecados perdoados. Eles entenderam o Evangelho, arrependeram-se de seus pecados e receberam gratuitamente perdão, salvação, vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. O Pai respondeu o pedido de oração. Irmãos, ao orar aquela oração, ao fazer aquela petição, Pai, perdoa-lhes, era uma petição eficaz, porque o perdão só pode advir da cruz. Era o tempo apropriado para pedir perdão para os pecadores. Por quê? Porque a cruz garante o perdão.
Jesus está no lugar certo, no tempo certo, pedindo perdão, porque Ele mesmo, através da cruz, está garantindo o pedido que Ele está fazendo. A garantia para o perdão dos nossos pecados, a garantia para a salvação da nossa alma está na cruz. Por isso que Ele pede: Pai, perdoa-os. Mas ao mesmo tempo, ao pedir perdão por aqueles que o odiavam, Jesus está cumprindo o mandamento que Ele havia dado aos seus discípulos. Os irmãos lembram que Jesus deu um mandamento aos seus discípulos em Mateus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus diz assim: E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Portanto, Jesus está cumprindo este mandamento. Ele mesmo deu este mandamento aos seus discípulos: orai por vossos inimigos. E exatamente naquela hora terrível de morte, Ele está cumprindo este mandamento. Ele ora pelos que o odeiam, pedindo ao Pai que os perdoem. Pai, perdoa-lhes. A segunda frase, meus amados, está em Lucas. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos repetir a segunda frase? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, meus amados, está um cumprimento específico do primeiro dito de Cristo na cruz. Então logo Cristo falou as palavras: Pai, perdoa-lhes. O Pai imediatamente responde esta oração, convertendo aquele criminoso, outrora um zombador, em um adorador. A primeira frase, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Na segunda frase, há uma resposta específica. Deus agindo no coração daquele homem, daquele malfeitor. Jesus estava crucificado entre dois malfeitores, e conforme nos diz o capítulo 23, observe aí por favor, Lucas 23, no versículo 39, aqueles dois malfeitores, conforme nos diz Mateus 27, os dois zombavam, mas de repente um deles percebe o seu pecado, a sua culpa, e agora ele já não zomba, ele reconhece que aquele que está pendurado na cruz é santo, é um rei e que tem um paraíso. Aquele homem, irmãos, estava contemplando Jesus na cruz sangrando. Ele não havia visto Jesus transformar água em vinho, acalmar a tempestade, multiplicar pães, ressuscitar mortos. Ele estava vendo Jesus pendurado na cruz e ele acreditou. João, quando vê Jesus, João Batista, quando vê Jesus se aproximando do Jordão, publicamente grita dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento ninguém gritou publicamente sobre os atributos de Jesus, mas aquele homem publicamente reconheceu que Jesus era um rei que estava garantindo salvação e um paraíso eterno para todo aquele que crê. Meus amados irmãos, a conversão daquele malfeitor está revelando o poder da oração de Jesus e o poder da graça de Deus em salvar pecadores. Jesus havia orado: Pai, perdoa-lhes, e aquele homem foi incluído neste perdão, nesta conversão. Diz o texto, observemos
a descrição da conversão dele, um dos malfeitores, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele aqui confessa o seu pecado, a sua culpa, mas não apenas isso, ele reconhece que Jesus é Rei, Salvador, verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o versículo 43 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes. E aquele homem está sendo perdoado, transformado, convertido, porque há poder na intercessão de Jesus, há poder na graça de Deus transformadora. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase que Jesus pronuncia quando pendurado na cruz está registrada em João capítulo 19, João 19, versículo 27. João 19, versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A terceira frase de Jesus foi essa: eis aí tua mãe. Qual foi a terceira frase? Eis aí tua mãe. O que está acontecendo aqui, irmãos? Possivelmente nesse instante Maria era uma viúva, conforme os historiadores e comentaristas afirmam, uma mulher sem renda, auxiliada e sustentada pelo seu primogênito. Os demais irmãos não acreditavam em Jesus, zombavam do próprio irmão. Depois eles se converterão, mas nesse instante eles estão distantes do reino de Deus. E Jesus, preocupado com a sua mãe, pede a João para cuidar dela. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é cumprindo o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Até na beira da morte ele não abriu mão da obediência, da submissão aos mandamentos do Senhor. Ele veio para cumprir toda a lei moral, a lei cerimonial. A lei em todos os seus aspectos está sendo cumprido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus pede então que João cuide de sua mãe. Jesus não se esqueceu de cumprir a lei, nem mesmo na beira da morte. Se Cristo, meus irmãos, não tivesse proferido estas palavras, estaríamos no inferno, mas Ele guardou a lei de Deus na vida e na morte. Ele não abriu mão da obediência, ele satisfez plenamente a lei do Senhor, ele satisfez plenamente a justiça de Deus para garantir a nossa salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta frase está em Mateus 27. A quarta frase está em Mateus 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. O que está escrito? Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Só tem uma pessoa que plenamente compreendeu estas palavras, e essa pessoa foi Jesus. Como, irmãos, aquele que possui a essência de Deus, que é o próprio Deus, nesse instante está sentindo o desamparo de Deus. O que está acontecendo nesse instante é algo tão profundo e indescritível, porque ele está pendurado naquela cruz, não como um pecador, mas ele está levando sobre si
as nossas maldições, aquele, conforme Paulo diz em Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está recebendo o que eu e você merecíamos, o desamparo de Deus, a ira de Deus. Aquele lugar de desamparo, de maldição era nosso, mas Ele assumiu o nosso lugar. Ele grita na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca esteve mais feliz com o filho que no momento mais enraivecido contra ele. Deus ocultou do próprio filho, ou melhor, Deus se ocultou do próprio filho. Jesus desceu ao inferno. O que é o inferno, irmãos? Senão a experiência do abandono de Deus, do desamparo. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus proferiu aquelas palavras para que eu e você nessa manhã pudéssemos dizer: Deus meu, por que me salvaste? Deus meu, por que me acolheste? E a resposta é: você foi acolhido e salvo porque Ele foi desamparado. Você foi perdoado e restaurado porque Ele foi moído pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados. A quinta frase está registrada em João. Por favor, volte para João, capítulo 19, versículo 28. Jesus diz em João 19, 28: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Qual foi a frase, a quinta frase? Tenho sede. Estas palavras expressam o sofrimento físico de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas Ele era também 100% homem. E Ele sente as dores, as necessidades de um ser humano comum. Ele tem sede. Meus amados irmãos, é Jesus que está pronunciando estas palavras: tenho sede. Quem é Ele? Ele é o Criador dos rios, das fontes, dos oceanos. Ele está dizendo: tenho sede. Quem é Ele? Ele é aquele que disse à mulher samaritana em João 4,10: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Para que Ele pudesse dar água viva para aquela mulher, para que Ele pudesse dar água viva para mim e para ti, Ele precisou enfrentar a sede. É uma sede física, mas é também, irmãos, uma evidência física de que Jesus jazia de fato sob maldição, porque na Bíblia há a sede natural e a sede espiritual, e Ele está enfrentando estas duas realidades. Ele tem sede enquanto ser humano, mas Ele também está sob a maldição. Há um personagem no Novo Testamento que fala também de sede. Lembra? Lucas 16. Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas 16. É a parábola do rico e de Lázaro. Lucas 16, 24. Então, o rico diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É o drama de Jesus na cruz. Tenho sede. A sede de Cristo na cruz foi seu inferno. Se Ele não sentisse sede, Spurgeon, pregando nessa frase, disse: cada um de nós teria passado sede para sempre, longe de Deus,
com um abismo intransponível entre nós e o céu, entre o céu e nós. Ele precisou passar por aquela sede, para que eu e você pudéssemos receber a água viva, e ter a alma saciada de perdão, paz e reconciliação. Nós não fomos abandonados na nossa sede, porque Cristo foi abandonado na dele. Abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Isaías 41. Isaías 41, versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Deus não desamparou os que estavam com sede. Ele dá a nós espiritualmente água viva. Ele descedenta a nossa alma, Ele satisfaz a nossa vida. Mas é importante compreendermos, irmãos, para desfrutarmos de todos esses deleites, de todas estas bênçãos extraordinárias. Jesus gritou na cruz: tenho sede. Ele recebe a maldição, as consequências dadas a um pecador, para que eu e você pudéssemos receber bênçãos sobre bênçãos. Jesus ora no Getsêmani, porque o único cálice que realmente Jesus tomou todo naquela cruz foi o cálice da ira de Deus. Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, e sim, cálice na Bíblia, irmãos, é símbolo de derramar da ira de Deus. É só lermos o Apocalipse, quando diz que Deus derramou o cálice da sua ira. Aquele cálice foi recebido por Jesus, o cálice da ira que devia ser derramado sobre mim e sobre ti. O cálice era para cair sobre a nossa cabeça, mas caiu sobre a cabeça de Cristo. Ele é a nossa propiciação, Ele desvia de nós a ira de Deus. Ele tomou o cálice todo, Ele não deixou nenhuma gota, nem para mim, nem para ti. A sexta frase está em João 19. Por favor, volte para João para vermos a sexta frase. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Qual foi a sexta frase? Está consumado. Está feito. O que havia de ser feito, o que era necessário fazer para que perdão fosse garantido, salvação fosse aplicada no coração de pecadores, está feito. Jesus cumpriu plenamente a lei. Jesus honrou o Pai, terminando a obra dada. Jesus honrou o Espírito Santo que o capacitou. Jesus honrou a si mesmo, está feito. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tetelestai, está feito. Os nossos pecados foram transferidos para Ele. Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições, para que eu e você nesta manhã pudéssemos dizer: nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus recebe água viva, perdão verdadeiro, salvação real. Ele fez salvação, irmãos, não é resultado dos nossos méritos, de nosso empenho, de nossa obra, é resultado da obra dEle, do empenho dEle, do trabalho perfeito dEle. Em Gênesis 3, nós lemos que o pecado entrou na humanidade. E o pecado entrando, as consequências vieram terrivelmente. Os nossos primeiros pais resolveram dar ouvidos à serpente, o enganador. E a desgraça foi grande.
Mas no meio daquela situação terrível, Deus intervém com esperança, anunciando o Evangelho, quando disse, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, segundo a agenda de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O descendente nasceu, viveu em santidade e morreu naquela cruz para cumprir a promessa de Gênesis 15. Naquele instante, a cabeça da serpente estava sendo esmagada, Satanás estava sendo destronizado, o valente estava sendo amarrado. Por isso que ele gritou: está feito. Mas está feito, está consumado, significa também dizer, está iniciado. Está iniciada a vida nova, a esperança nova, novos céus e nova terra. Está iniciado o reino de Deus, os últimos dias, os tempos escatológicos. E a última frase, Lucas 23, 46. Lucas 26, 23, 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando Deus criou todas as coisas, irmãos, a primeira obra, a obra da criação, no final da obra Deus disse: é muito bom. Quando o Filho cumpre toda a obra, ele tem absoluta certeza de que a obra foi feita de maneira santa, perfeita, integral. E o Pai do céu está dizendo: muito bom. E ele agora, depois de terminar o trabalho, diz: Pai, quanta fé, irmãos. Ele jamais apostatou, ele não abriu mão das promessas. Ele confiou no Pai até o fim. E quanto consolo, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Isso mostra também, irmãos, que a morte dele é voluntária. Ele só morreu quando determinou morrer. Antes de proferir estas palavras, ele não morreria, porque ele é o Senhor da morte, ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor de tudo. João, escrevendo no capítulo 10, no versículo de número 17, disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ao entregar-se ao Pai, Jesus também entregou cada um dos cristãos, porque nós estávamos nele. Ele era o nosso substituto e representante. Por isso que Paulo em Romanos vai dizer que, Romanos capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. As últimas palavras de Jesus foram estas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E as últimas palavras minhas e tuas nessa terra também podem ser estas: meu Pai, nas tuas mãos eu também entrego o meu espírito, porque teu filho primogênito já garantiu a minha entrada aos céus. Morte na vida do cristão não é derrota, não é fracasso, é promoção, porque é descansar nos braços do Pai. O acesso foi garantido por aquele que disse: está consumado. Tenho sede, perdoa-lhes, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus amados, ao ouvirmos as últimas palavras de Jesus,
nós podemos, pelos olhos da fé, contemplá-lo na cruz. Contemple Jesus na cruz pelos olhos da fé. Ele está sendo erguido diante de nós pela palavra. E que eu e você, ao contemplar Jesus na cruz pelos olhos da fé, proferindo estas palavras, nós possamos dizer nesta manhã: verdadeiramente este é o Filho de Deus, o Emanuel, o Verbo que se fez carne, o garantidor da nossa salvação, o fundamento da nossa esperança, a nossa alegria. As últimas palavras de Jesus são palavras de conforto para o povo de Deus. Mesmo ditas sobre o maior sofrimento imaginável, elas foram ditas, garantidas e seladas. Que o Espírito Santo possa aplicar no meu e no seu coração estas preciosas palavras, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. Aplica na nossa mente e no nosso coração. Enche o nosso coração de fé, de consolo, de alegria, por aquilo que Tu fizeste, por aquilo que Tu disseste, por aquilo que Tu realizaste. Em Ti temos perdão, em Ti temos água viva, em Ti temos consolo, em Ti temos esperança, na vida e na morte. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém.